Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Teoria e Desordem. Por aqui, o nosso eixo será teoria da conspiração, política, sociedade, cultura e comunicação. Então, se você gosta, se você estuda, se você pesquisa sobre esses assuntos, aqui é o seu canal, este é seu espaço. Lembrando também que sem a participação de vocês, a gente não tem como trocar informações. Enfim, vamos crescer juntos, vamos trocar informações e conhecimento juntos. Bem, no podcast de hoje a gente vai comentar sobre as eleições de 2018. Nós não sabemos em que situação vai chegar essas eleições, mas desde então a gente vai eliminar alguns pontos, dentre eles direta já, eleições indiretas e reforma política. A gente não vai comentar esses assuntos porque a gente vai guardar para um outro momento, em um outro vídeo que a gente pode fazer em breve. Mas neste momento agora, o que vou retratar hoje, especificamente a gente vai falar mesmo de nomes, né, de candidatos, de possíveis candidatos, não só candidatos, mas sim candidatos que têm potencial para chegar ao segundo turno. Né? A gente não vai comentar a candidatos que podem vencer, ainda não é o momento, ainda não, a gente não tem como fazer essa análise, mas a gente pode indicar quais candidatos podem chegar com bastante força, com bastante êxito, pelo menos ao segundo turno. Claro que a gente vai colocar aqui várias suposições, né, e alternativas, né? Mas daí, definição de segundo turno só próximo ano mesmo. Bem, a, a política brasileira é muito complicada. Ela é muito deficiente, é carregada de mazelas, de defeitos, de corrupção. E principalmente quando se trata no interior, que o caos é generalizado, né? Quando se trata de votações no interior, é o caos, né? É venda de votos, é uma oligarquia, coronelismo pesado. Existem cidades que mantêm o mesmo núcleo político de 20 a 40 anos, né? E é um revezamento de familiares. Quando não é familiares, é um núcleo, um grupo, um pequeno grupo que vai se revezando durante esse período. Nós também temos que entender, eu acho que a grande maioria da população brasileira, que não adianta, na realidade, assim, não tem como, se você vota no presidente do partido A, você tem que votar no deputado federal ou no senador do partido A. Muitos dos brasileiros têm esse entendimento que todos os deputados federais, seja estaduais, vereadores, senadores, eles trabalham em prol do governo. Não, não é bem assim. Cada um trabalha conforme o seu interesse. E nós temos um grande exemplo, como foi agora o impeachment de Dilma, que e vários deputados trabalharam contra, fizeram uma agenda, uma pauta bomba, uma agenda impeachment que que sucumbiu Dilma, né, que sucumbiu o governo de Dilma. Então, outro detalhe a gente vê agora que se não fosse o Congresso para salvar Temer, né, se depender só do Congresso, salva Temer, né? Porque se depender do STF e do STF, que é o Supremo, Temer nunca vai ser afastado. Então, assim, o Congresso tem um poder, ganhou, na realidade, um poder, até porque o presidente tem que ter muita habilidade, uma habilidade política, assim como teve o FHC e o Lula. E como não teve capacidade tanto Fernando Collor como a Dilma, tanto que foram impeachmentados. Mas se mostra-se que se você não fizer uma grande aliança, uma aliança forte, uma aliança de interesses, tanto pode ser na situação como na oposição, você não vai ter um bom governo. Vai ser um governo de emergência, um governo de para você apagar fogo, incendiário, toda hora apagando fogo ali. E o exemplo maior, mais uma vez disso, foi a salvação do que o Congresso fez, salvando Temer. Temer que é nós estamos vivendo um governo ilegítimo, mais ainda agravado
uma democracia debaixo de denúncias, debaixo de provas. Nós temos provas, assim como o Temer, em sua fala, dizendo que se encontrou com um bandido, ele confirma isso e ainda assim continua no governo, né? No governo, e pode ser que ele permaneça até o dia 31 de dezembro de 2018. E essa sangria, e o pior disso tudo, que ele se mantém no governo, pagando propina aos deputados que salvaram eles com o nosso dinheiro, nosso suado dinheiro, né? Isso é algo repugnante, é algo que brasileiro nenhum aceita, e o STF, sabendo de tudo isso, ainda se acovarda, né? Se ajoelha e permite tudo isso, né? Infelizmente. Mas esse é o nosso é o nosso Brasil. Isso é culturalmente é algo que só mesmo o brasileiro pode consertar isso através do seu dedão lá nas urnas eletrônicas. Outro detalhe que queria também deixar aqui: muita gente faz o apelo para as urnas, para cédulas de papel. Gente, 20 anos atrás, 30 anos atrás, em várias cidades, já existiam violações de urnas. Eram urnas queimadas, eram urnas adulteradas, eram rasuradas. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não tem não tem essa ideia, não tem essa menção de dizer que é mais segura cédulas de papel. Não, é a mesma coisa. As urnas eletrônicas podem ser invadidas, sim. As urnas em cédulas de papel podem ser violadas, né? Temos relatos aí no interior que existiam urnas que você encontrava nos matos, nos rios, ou queimadas. Mas enfim, vamos seguir em frente. Falando de eleições de 2018, a gente vai começar por Marina Silva. Marina Silva, Marina Silva vive um conflito interno que é propriamente dos seus partidários, dos seus políticos. Pois bem, porque os partidários de Marina Silva simplesmente, se analisar bem lá no Congresso, entre os deputados e senadores, se alinham a um discurso da esquerda, aquele discurso que o impeachment foi golpe, que o impeachment foi golpe, das diretas já, né, fora tema. Então se alinham muito com o PT, com o PCdoB. Mas Marina Silva, por outro lado, ela vem ela vem do contrário. Ela disse que a denúncia de Lula que a denúncia de Lula tem que ser levada à frente, que o impeachment não foi golpe, que apoia a Lava Jato. Outra coisa que a gente não pode aceitar, minha gente, é que gestão política, para a economia, para gestão política sustentável, não pode se comparar à esquerda como governo de esquerda. Não. Marina Silva já tem há um bom tempo que ela se afastou da esquerda, se afastou daquela esquerda ideológica, da esquerda do PT. Ela se afastou há anos, ela se afastou do núcleo universitário, do núcleo intelectual de esquerda. Assim, quando ela aperta a mão de Aécio Neves, ela faz ali um acordo com Aécio Neves. E recentemente várias declarações como essa, dizendo que o impeachment foi legal, ela concordou com o impeachment, concorda com as denúncias de Lula. Então esses detalhes não tem como você analisar que Marina Silva é de esquerda e tem um plano de governo de esquerda, né? Jamais. Então, Marina Silva tem esse conflito com seus partidários, com esses seus políticos, principalmente se chegar ao segundo turno, porque, claro que no primeiro momento eles vão apoiar a Marina, porque Marina Silva vai ser candidata da rede. Mas e no segundo turno? Se Marina Silva apoiar o PMDB, se Marina Silva apoiar o Dória, certamente certamente esses deputados que vão apoiar senadores vão puxar, né? Vão puxar o carrinho de mão aí, entendeu? Não é bem assim.
Acredito que possa haver até dissidências. Claro que depois das eleições, alguns deputados ou senadores se elegendo, com certeza vão estar mudando de legenda, vão estar mudando da rede, porque fica uma questão de incoerência. Incoerência essa que persegue Marina Silva e até prejudica Marina Silva. Marina Silva é uma pessoa altamente politicamente instável. Uma hora vem de uma esquerda ideológica e agora parte de uma centro-direita e que cai ainda mais para uma linhagem ainda mais conservadora. Então é preciso estar atento a esse detalhe. Marina Silva teve 22 milhões de votos em 2014, né? Marina Silva não se lançou pela rede porque as assinaturas houve algum problema com as assinaturas da rede, né? Então ela partiu ali para o PSB, foi vice da chapa com a morte de Eduardo Campos. Ela, com a morte do Eduardo Campos, ela se lança à presidência, né? E no primeiro momento até ganha cresce ali nas pesquisas e tudo mais, mas sabemos que se você não tem grande espaço na TV ou no rádio, você perde muito tempo. E foi isso que aconteceu. Enquanto o Aécio e Dilma bombardeavam Marina Silva não tinha tempo de resposta de 1 minuto e meio para responder a esses bombardeios. Enfim, levou o terceiro lugar. Quem votou em Marina, né, no primeiro turno, no segundo, votou em Aécio, tanto que Aécio Neves teve entre 31 milhões a 34 milhões e, e Aécio no segundo turno teve 51 milhões. Então, supostamente, esses votos foram para Aécio Neves, né? Olha, gente, vamos seguir, vamos agora para o PDT de Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele é vice-presidente do partido. Sabemos também que nenhum candidato hoje pode se declarar, aliás, nenhum político, nenhuma pessoa pode se declarar candidato. Só pode se declarar candidato a partir do ano que vem, de 2018, no mês de junho. Isso é uma posição do TSE. Mas Ciro Gomes vem viajando o Brasil, vem fazendo palestras e tudo mais. Ciro Gomes já se candidatou a presidente por duas ocasiões e perdeu. A última foi em 2002 já foi ministro, deputado, governador, prefeito do Ceará. Ciro Gomes também vive uma incerteza, não só Ciro Gomes, mas o partido em si do PDT vive uma incerteza, vive uma insegurança, porque o lançamento de Ciro Gomes depende muito da posição de Lula, né? Depende muito da posição do PT, porque seria mais cômodo para Ciro Gomes, numa eleição presidencial, não haver Lula, né? Seria uma concorrência direta entre ele e o PSDB, né? Com Lula na jogada, você tinha uma disputa interna da esquerda de quem você ali levaria para o segundo turno. Não só isso, o Ciro Gomes também quer ter um apoio, não um apoio do PT ideológico, do PT, daquele PT das negociações, das alianças, dos mensalões, não. Ele quer ter o apoio do PT e da esquerda, até mesmo do PT, pela uma questão que o PT é uma representação, é um canalizador dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais. Então, não só Ciro, mas todos os outros partidos de centro, de esquerda, de centro, de centro-esquerda e tudo mais, querem querem o eleitorado petista, né? O eleitorado petista que vive uma grande turbulência, né? Turbulência. Então, vive uma turbulência, até porque Lula vive uma incerteza se vai ser candidato ou não, né? Então existe um trabalho aí até o próximo ano de como vai conquistar esses votos, esses eleitores. Eu não estou falando de militantes, mas eleitores petistas dos últimos anos, né? Então, mas Ciro Gomes tem grande possibilidade, se não houver uma candidatura de Lula, se o PT abraçar e apoiar uma candidatura de Ciro Gomes ou apoiar o Ciro Gomes, esse sim tem grande possibilidade de chegar ao segundo turno. Seria muito legal se houvesse também uma disputa, não, como é que diria?
um debate entre Ciro Gomes e Bolsonaro. Essa seria bem legal mesmo. Bem, partindo para o PSDB vive um conflito interno, né? Sempre viveu um conflito interno em que candidatos, quais candidatos podem ir para chegar à presidência, né? Em 2010, quem levou foi Serra, mesmo com Aécio Neves ficando indignado. Aécio Neves bate o pé e mesmo assim leva. Em 2014, Aécio Neves fica na segunda colocação, tem 51 milhões de votos no segundo turno. Aécio Neves revoltado porque o partido perdeu 4 eleições para o PT, revoltado e por birra, entra com ação no TSE para rever os votos, perde, depois entra com outra ação no TSE pela questão do Caixa 2, articula também o impeachment, paga paga o processo do impeachment a juristas a formularem esse processo, a Janaína Vasconcelos, o Miguel Reale Júlio, o Hélio Bicudo, então, que são também do PSDB. Interessante, né? Que não só o povo foi às ruas, né? Aliás, com a forte influência do PSDB. Eles não vão admitir isso. Mas existe esse detalhe que esses juristas receberam para formular o impeachment, tanto que Janaína Vasconcelos é tão cínica de que ela não propõe e não atribuiu também o impeachment ao Michel Temer. Michel Temer, que era vice da Dilma, viveu desde 2010, né, na campanha de 2010, venceu os 2 mandatos e ela isentou Michel Temer. Não tem como, se você tem o impeachment e você tem pedaladas fiscais, teria que colocar sim o Temer. Mas tudo isso aí era uma jogatina e comprovado pelo Romero Jucá, né, em que teria se fazer o acordão, teria que tirar Dilma e fazer um acordão com o STF e todo mundo. E foi isso que aconteceu. Michel Temer, ele é acusado, é denunciado por corrupção, por propina e não foi afastado, não é preso, não é caçado, está livre e até hoje ainda se mantém como senador, recebendo o salário dele. E mais do que isso, não só Aécio Neves, como o PSDB ainda apoiam o Temer, né? Se ainda Temer se mantém no poder é por causa de Aécio Neves e toda a sua cúpula, né? Muitos falavam que se você votou em Dilma, também votou em Temer. Na votação no Congresso, os brasileiros tiveram oportunidade, os deputados tiveram oportunidade de tirar o Temer e não o fizeram. Então está o placar empatado, vamos se dizer assim. Mas no jogo, acredito que politicamente Aécio Neves esteja morto. Não acredito que Aécio Neves tenha mais fôlego perante aos eleitores. Só mesmo se houver um relapso mental ou uma cefalia geral em que pessoas possam votar em Aécio Neves, né? Aécio Neves é senador por Minas Gerais e mora no Rio de Janeiro. Mas, enfim, Fernando Collor também voltou, né? Voltou depois de ser cassado, ter 8 anos de direitos políticos cassados, mas voltou e está aí no Senado, né? Mas no PSDB acredito muito na figura de Dória. O Dória é uma figura que não se envolveu diretamente, ele se envolvia indiretamente na política. Dória concorreu pela primeira vez à prefeitura de São Paulo e venceu de primeira no primeiro turno. Existe no povo brasileiro, existe em nossa sociedade a falta de credibilidade em político. Então essa figura nova na política pode ser esse canal, pode ser essa aproximação do povo com a política. Além disso, de ele estar se envolvendo agora com política, é um empresário bem sucedido, bem conhecido, já apresentou vários programas de TV, é um candidato que fala bem, se expressa bem,
e talvez isso possa aproximar mesmo as pessoas possam depositar fé. Só que acontece o seguinte: política é jogo, então Dória sabe do jogo empresarial. O jogo político é outra situação, é outra coisa. É outra situação. Acredito que ele tem grandes possibilidades de chegar ao segundo turno. Agora tem que fazer o acordão com o Alckmin, né? Senão não vai para frente, né? Alckmin também ele vai dispensar, né, de concorrer ao governo do estado de São Paulo e quer, né, ele acredita que esteja na sua maturidade política de se candidatar novamente à presidência, como ocorreu em 2006 e perdeu para o Lula. Olha, contemplando aqui aos candidatos, aos grandes candidatos que podem chegar ao segundo turno, nós temos o Jair Messias Bolsonaro, do PSC. É, Bolsonaro vai fazer uma campanha sensacionalista, uma campanha ligada ao medo, ligado ao terror, anticomunismo, de combate à agenda LGBT. O interessante é que nesse partido, além de Jair Bolsonaro, que militam contra essa agenda LGBT, tem também o deputado e pastor Marcos Feliciano, que já manifestou a intenção de se candidatar a presidente do Brasil. Isso é um ego dos evangélicos, é um sonho dos evangélicos em ter um presidente do Brasil, achando que o, tendo um evangélico no governo, aliás, na presidência, o Brasil vai mudar da água para o vinho. Ah, isso é uma aproximação, esse é um apoio. Tanto que essa é uma bancada do PSC que tem inúmeros evangélicos, o PSC. Acredito que vai ter inúmeros votos, porque praticamente o Bolsonaro vai cair vai cair naquele senso comum de dizer que o Brasil está sendo dominado pelos comunistas, o Brasil está perdendo dinheiro. Aliás, o Brasil está vivendo uma certa violência, que tem que abaixar a maioridade, não sei o que. E, e a gente sabe e convive, você que está aí, convive, sabe muito bem que isso cai muito bem no gosto popular, de dizer da violência, que o povo tem que estar armado e que menores têm que ser presos, enfim. Ele vai ganhar muitos votos. Existe também um grande apoio de conservadores de direita, de intervencionistas. Intervencionistas são aqueles que apoiam a volta da ditadura militar, assim como houve em 1964. Há também aqueles que vão votar em regime de protesto. Esses vão cair lá para Bolsonaro, daquele voto tiririca, né? Pior não tá, não fica, né? Pior que tá, não fica. Então vai ter esse fenômeno. Acredito que Bolsonaro tenha mais votos que Marina Silva, né? Tenha mais votos, e principalmente se houver uma aliança da igreja evangélica, das maiores igrejas evangélicas, vou dizer bem assim, da igreja evangélica, em apoiar Bolsonaro, sem dúvida vai ser um grande nome, não só dessas eleições de 2018, mas para as próximas eleições de 2022. Pode ter certeza que vai ser um nome muito forte, um candidato muito forte. Isso se obtiver apoio em massa dos evangélicos. Acredito que o plano seja perfeito assim para os evangélicos. Bom, gente, já estamos encerrando o nosso vídeo. Não poderia ficar de fora, não mesmo. A gente encerrar sem falar do PT e sem falar de Lula. O PT realmente não tem plano B. Não existe plano B, não existe plano C. O plano ideal para o PT é mesmo Lula. Lula é o PT. Lula é o PT. Só estou chegando aqui, olhando aqui os detalhes em alguns pontos, né? Pronto. Lula é o PT. Lula
o PT vive. O PT está em dois caminhos, né? Ou morre com Lula ou renasce com Lula, né? Só que essa dependência somente de Lula, é, essa dependência somente Lula está trazendo alguns prejuízos à militância, algum prejuízo aos candidatos que possam sair ano que vem na legenda do PT. Ah, o PT levou uma porrada, levou um nocaute ano passado. Né? O nocaute esse foi o impeachment. Esse impeachment ainda sangra, ainda é uma ferida aberta. Esse impeachment aconteceu no pior ano, no pior cenário possível. Anos de eleições e houve uma redução drástica em prefeituras e vereadores do PT. O melhor ano do PT como mais eleitos, né, prefeitos e vereadores foram de 2012, então houve um retrocesso. E tudo isso pelo impeachment, a base do impeachment. 2018 pode ser o ressurgimento do PT, mas também pode ser o trágico Titanic. A direção do PT, não sabemos, mas tem que trabalhar, tem que estar trabalhando para fazer essa leitura política, porque eles fizeram uma leitura não erradamente, fizeram uma leitura não compreensível dos fatos, que foi aquela atrapalhada toda de colocar Lula como ministro da Casa Civil. Aquilo ali foi um erro grotesco do PT. Então acredito que até hoje ainda assim o PT ainda vem errando, vem fazendo análises ainda numa grande dependência de Lula. Tudo ainda gira em torno de Lula, né? E se esquece muito que o partido ele é criado por pessoas, pelos seus militantes esses que são aguerridos, que vão às ruas, que estão aí à frente de muitas coisas, né? Então, às vezes até fico pensando, poxa, será que Lula tem essa sensibilidade, tem essa consciência de dizer assim, não, será que se eu me candidatar, se eu me lançar, eu estaria prejudicando a imagem do PT, a imagem dos meus militantes para a sobrevida, porque no o cenário que está sendo construído, mesmo dessas incertezas, ele se lançando ao. Pode ganhar sim, claro, por que não? Por outro lado, se você colocar os 8 anos de governo de Lula com qualquer outro candidato que for se lançar em 2018, Lula vai ganhar mesmo, vai ganhar de 10-0, entendeu? Agora, estamos avaliando o pior cenário possível, um cenário que Lula está sendo denunciado. Lula tem a incerteza se vai ser candidato ou não, não só candidato ou preso. Então é uma situação muito angustiante para os militantes e partidários do PT. Então acredito que cabe essa sensibilidade e esse questionamento não só de Lula, mas sim da direção do PT, que pode ser um ano um divisor de águas essas eleições de 2018. Bem, gente, quero agradecer a todos vocês que estiveram aí na escuta. Aproveitem, façam seus comentários, coloquem suas sugestões, vamos dialogar tranquilamente, conscientemente, vamos manter a decência, o respeito entre a gente, entre quem for comentar. Espero também que vocês compartilhem, se inscrevam, que curtam, que enfim, só assim a gente pode crescer junto. Então, mais uma vez, agradeço e a gente vai estar fazendo aqui outros vídeos, outros podcasts para vocês aqui. Então, vou deixar também o e-mail para que vocês possam mandar suas sugestões e a gente possa comentar. Então, até breve, até mais.